Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui na casa do seu Tião Salomão, porque eu vim gravar com ele uma história muito linda que nós temos em comum. Nós somos amigos a vida inteira. Eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu tinha 14 anos, e o seu Tião já trabalhava na prefeitura quando eu comecei. Ele tem, na verdade, 24 anos a mais do que eu. Então, quando eu entrei na prefeitura, eu era uma menina e ele já era um homem feito, já era casado, tinha filho e tudo. Meu amigo de amor, de caminhada para São Paulo, era o Bosa. Ah, o Bosa, que é meu tio. É o tio dela. Foi companheiro dele, era motorista, levava ele para todo lugar. Eu lugar. dormia na casa do parente dele em São Paulo. Isso. Ele me ensinou... Então, nós tínhamos história, né, Tião? Nós tínhamos história. Ou tu estava perto do meu tio Bosa, ou perto do meu tio Baiano, Nossa. ou perto da Dadá e da Tita. Santino. Nossa, Santino. Então, nossa família sempre foi amiga a vida inteira, mas nós vivemos uma situação única, uma coisa muito especial que agora eu vou contar. Depois que eu contar a história, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, eu deixo tu acrescentar, Tião. Tá bom. Foi assim, era 1975, eu estava trabalhando na prefeitura e o seu Tião, o Pinga Fogo, um monte de funcionário daqui da Enseada ficava no ponto de ônibus esperando um caminhão que passava e levava eles para a prefeitura lá no centro da cidade. Aí eles estavam esperando no ponto e um deles viu uma garrafa na praia, no mar. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, uma garrafa no mar, deve ser pinga da Ilhabela, porque naquele tempo faziam muita pinga na Ilhabela e a garrafa de pinga era cara. Aí ele olhou e falou, deve ser pinga da Ilhabela. Aí seu Tião foi lá, pegou a garrafa e não tinha pinga, tinha um papel dentro da garrafa. Bem Amarelado dentro da garrafa. Aí ele veio, ficou no ponto de ônibus, foi para São Sebastião, e aí ele chegou na prefeitura, podia ter levado essa garrafa para qualquer pessoa, mas ele me escolheu. Ele foi onde eu estava e falou, Maria, olha, achamos essa garrafa com esse papel lá no mar, na Enseada. Olha aqui, eu na hora que eu vi a garrafa, eu nem acreditei, falei, é mentira, seu tio. Não, achamos essa garrafa no mar, estava lá perto do ponto de ônibus, é verdade. Aí nós arrumamos um arame para tirar o bilhete de dentro da garrafa. Era um pedaço de folha de caderno, escrito a lápis assim, meu nome é Maicon, em inglês. Michael estava escrito. E o sobrenome dele. E aí tinha mais umas coisas escritas, e embaixo tinha um endereço, e por fim estava escrito África do Sul. Aí nós pegamos esse bilhete, ficou a maior, comoção. Nossa, era uma garrafa, uma mensagem na garrafa. Eu falei, seu Tião, pode deixar, eu vou responder esse bilhete. Aí eu fui na Satélite, comprei 3 cartões postais de São Sebastião. Fiz uma cartinha, pus no envelope e levei no correio. Nessa cartinha eu falava que o seu Tião tinha achado a garrafa, que ele tinha trazido para mim, que eu não lembro se eu tinha 17 ou 16 anos, mas eu era menor de idade. Aí eu coloquei a minha idade e tudo, botei no correio e foi. Quando passou uns 2 meses, chegou a resposta dessa carta na minha casa. Gente do céu, olha, eu já sou a rainha do carnaval, imagina, eu cheguei com essa carta na prefeitura, a prefeitura inteira parou para ver a carta, todo mundo ficou vendo, ele tinha mandado uns postais de onde ele morava e eram umas casas velhas com coberta de sapê, lembra? Lembro. Umas ruas assim que era só trilha, um lugar muito pobre, muito diferente da cidade que era a minha, porque São Sebastião sempre foi uma cidade muito bonita. Então ele deve ter se surpreendido
com a diferença do lugar onde ele morava e o lugar onde eu morava. Isso mesmo. E aí, sentei com todo mundo, começamos a escrever outra carta, mandei carta para ele mandava carta. Quando já estava na 4ª ou 5ª carta dele, ele começou a falar, olha, você é o amor da minha vida, você é uma mulher que eu quero casar. Lembra, Tião? Lembro. Eu quero ir aí, eu quero conhecer você, eu quero casar com você. Começou a escrever umas coisas de amor, mas umas coisas meio pesadas, sabe? E aí, minha mãe via as cartas. E um dia minha mãe falou, Maria, olha aqui o que esse homem está falando. Olha as coisas que ele está falando. Como que ele está falando essas coisas na carta? Ele sabe que você é uma menina que não tem nem 18 anos e olha as coisas que ele está escrevendo. Eu não estou gostando do que está escrevendo esse cara aí nessas cartas. Aí ela me falou, você não vai levar essa carta na prefeitura, porque essas coisas que ele está escrevendo é muito feio você ficar mostrando lá. Ele começou a escrever umas coisas meio pornográficas na carta. Minha mãe brigou comigo. E aí foi até engraçado que ela falou assim, eu quero ver se aparecer um negão aqui, o que você vai fazer? Porque o homem era da África do Sul. Mas é tão engraçado a vida que o meu primeiro namorado era negro. Era o Quidinho, que tocava violão e tudo. Meu primeiro namorado era negro. Então, o fato da minha mãe ter falado isso não me assustou. O que me assustou era justamente o caso dele estar levando para um outro lado a conversa. Então aí já ficou uma coisa que não podia mais, não era mais legal. Aquilo que nós estávamos fazendo, que era uma coisa tão legal, se quebrou. E aí o que aconteceu? Eu não escrevi para ele mais, ainda recebi umas 2 ou 3 cartas dele, e depois ele parou de me escrever. Mas eu tinha umas 8 cartas dele, assim. Ainda era aquele envelope que tinha uma coisinha branca, verde e amarela depois, entendeu? Eu fiquei com aquelas cartas, aí eu juntei todas as cartas, passei um elástico assim e guardei, porque eu tinha uma caixa de madeira grande assim, uma caixa de madeira, que a tampa fechava que nem um estojo assim, onde eu guardava todas as minhas coisas, meus segredos, minhas flores que eu recebia de namorado, era tudo guardado lá. Aí eu guardei aquelas cartas lá e o tempo foi passando, ó. 75, 76, 77, 78. Quando foi em 78, eu mudei da casa da minha mãe. Fui morar em São José. E aí eu vinha só de fim de semana. Quando foi 78, 79, 80, o começo do ano de 80, eu já estava namorando sério com o rapaz que depois foi meu marido, que é o Paulinho, pai dos meus filhos. E um dia eu abri a minha caixa, olhei, tinha sumido as cartas, não estava mais lá. E Tião, foi bem assim, ó, na casa da minha mãe tinha a mesa da cozinha e aqui do lado era a pia. Então, meu namorado estava sentado aqui na mesa. E eu cheguei na cozinha e falei para minha mãe, mãe, cadê as minhas cartas que estavam guardadas lá na caixa? A senhora pegou as minhas cartas que estavam lá guardadas na caixa? A minha mãe olhou para mim e se fez assim, imagina que eu vou mexer nas coisas pessoais de alguém. Eu não mexi lá, você que perdeu as cartas. E passou por mim assim e foi lá para a sala. Eu, na hora, entendi por que ela tinha feito isso. Ela estava com medo que meu namorado visse as cartas, por isso que ela sumiu. Foi ela que deu fim nas cartas. Jogou fora as cartas. Aí, ó, passou 80, 90. Quando foi em 2011, eu estava escrevendo para um portal de notícia em Ubatuba, chamado Uba Web. Aí eu falei, hoje eu vou escrever a história da garrafa. E escrevi todinha a história numa crônica e publiquei nesse portal de notícias em 2011. Quando foi em 2014, eu fiz esse livro, ó, Alma Caipira e Caiçara, com o Manuel Lopes Pereira, o maneco de São Luís do Paraitinga. Então, aqui tem 13 textos do maneco e 13 textos meu.
E na página 33, eu coloquei a mensagem na garrafa. Mas, Tião, tem uma coisa que a gente tinha, eu e você, toda vez que a gente se encontrava, a gente falava, Tião, e aquela história da garrafa? Toda vez a gente lembrava, né, Tião? Toda vez. Eu vim gravar há pouco tempo com ele um documentário sobre o Mansueto Pierotti. Na hora que nós chegamos aqui, nós demos risada, porque toda vez que a gente se encontra, a gente lembra dessa história. Então, ó, eu achei importante gravar isso, Tião, vou te falar por quê. Porque hoje em dia a gente faz um vídeo e ele navega na internet. Nossa. É como um mar. É. É a mesma coisa que o cara fez. Ele pôs a mensagem na garrafa e a garrafa navegou no mar. Agora nós vamos botar esse vídeo na internet, ele vai navegar na internet. Então, em algum tempo, pode chegar nessa pessoa que escreveu para nós e a gente pode conhecer ele pessoalmente. Caramba. Olha, hoje o seu Tião está com 92 anos e eu estou com 68 anos. Talvez a gente ainda encontre essa pessoa que escreveu para mim, porque eu não tenho mais as cartas que ele me escreveu, mas ele certamente tem guardada as cartas que eu escrevi para ele, porque nas minhas cartas não tinha nada que alguém pudesse ter ciúme ou que alguém pudesse ficar com ciúme ou não gostar. Não, a minha carta era sempre muito falando da alegria, porque nós tínhamos recebido aquela carta. Então, a vida do seu Tião e a minha vida, graças a Deus, né, seu Tião, foi uma vida de muitas aventuras. Mas essa aventura que nós temos de ter se correspondido com alguém que mandou uma mensagem dentro de uma garrafa, é uma em 1 milhão, Tião. Olha, acontece com uma pessoa em 1 milhão de pessoas. É uma coisa que não acontece com ninguém. Não. Então, ó, eu quero deixar isso gravado, porque, olha, tem filme, tem desenho animado, tem livro falando de uma pessoa que mandou uma mensagem na garrafa. Agora há pouco, há 2 meses atrás, um amigo meu lançou um livro chamado Mensagem na Garrafa. Nossa Senhora. Eu fui no lançamento do livro e contei essa história lá. Falei, olha, eu recebi uma mensagem numa garrafa, veio parar na minha mão. Então, olha, aqui hoje eu encerro essa gravação nossa, Tião. Eu vou montar esse vídeo, vou fazer a edição direitinho, vou colocar na internet e vou mandar para o senhor ver. Depois eu vou mandar para tudo quanto é jornalista que eu conheço, porque eu quero que essa história corra o mundo, para ver se não chega lá, nesse rapaz que naquela época era um rapaz, um homem, que fez essa carta e colocou na garrafa.